estamos muito felizes de estar aqui com vocês na nossa série Ser, Estar e Fazer. Quantos aqui estavam na semana passada? Levanta uma das suas mãos para eu ver. Uau, bastante gente, legal. Mas também vejo que tem algumas pessoas que não estavam aqui na semana passada. E está tudo bem, porque a semana passada foi uma introdução da série com o nosso pastor Felipe. Mas assim, se você tiver um tempinho livre essa semana, e eu espero que você tenha depois da palavra de hoje, mas que você pode entrar lá no YouTube, no canal da nossa igreja, youtube.com/Primeira Batista, eu acho que é isso. Se não for, digita Primeira Batista na barra de pesquisa que você vai encontrar também. E lá vai ter a palavra da semana passada. E eu recomendo que você assista. Amém? Amém. Lembrando do nosso combinado de todos os sábados, mesmo que seja uma pergunta retórica, é bom quando a plateia, no caso, não é bem uma plateia, mas vocês entenderam, vocês respondem também. Então, assim, se eu disser amém, vocês respondem amém. Amém? Muito bom. Rapidinho, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 29 anos, sou casado com a Georgia, que está sentada aqui à frente. Sou pastor da Rede Livres, a rede de adolescentes da nossa igreja. Também lidero o ministério de adoração aqui da nossa igreja, 1B Adoração. E recentemente eu estava conversando com um casal de amigos nossos, na verdade foi semana passada. E sabe aquela coisa do jovem adulto dos tempos atuais, né? E aí, como é que tá? Como é que tá a correria? Sem tempo, né? Parece que as conversas de hoje em dia são sempre iguais. E eu estava conversando com esse casal porque é um casal que a gente está tentando combinar faz muito tempo, coisas de meses, da gente se encontrar e até agora não deu certo, porque é sempre o quê? Pô, cara, eu tô corrido, sabe como é que é? Então, trabalho e tal. E parece que essa é a resposta padrão, é o tipo de conversa padrão que a gente tem, pelo menos eu falo das pessoas da minha idade. Na verdade, ontem aconteceu algo que me surpreendeu muito. Eu estava num elevador e tinha um senhor um pouco mais de idade, de 60 e poucos anos, e depois de anos eu ouvi alguém falar comigo no elevador sobre o clima. Ele virou para mim e falou, não, virou o tempo, né? Meio fresquinho agora à noite. Eu falei, pois é, deu uma refrescada. Porque parece que a gente não sabe conversar mais sobre outras coisas a não ser as nossas correrias, as nossas preocupações, aquilo que tem tirado o nosso tempo. E eu vejo assim, essa tem sido a nossa realidade. E é interessante porque constantemente nós nos encontramos ocupados e preocupados. Henry Nouwen, ele é um estudioso e ele vai dizer que pior do que as nossas ocupações são as nossas preocupações. A gente vive num tempo de preocupações. E ele fala que estar preocupado é um joguinho de palavras, né? Pré-ocupado. Então, você estar preocupado é você encher o espaço e o tempo muito antes de alguma coisa acontecer. E eu vejo que os nossos dias, eles são cheios de si. Mas e se tal coisa acontecer? E se lá na frente? Cara, mas e se isso for assim? Nós vivemos ocupando o nosso tempo e o nosso espaço hoje com coisas que ainda nem aconteceram. Essa é a nossa grande preocupação. E aí parece que a gente vai para a Bíblia e a Bíblia fala assim, não andeis preocupados com coisa alguma. Como não andar preocupado com coisa alguma? Ok que a gente está no início do ano, mas eu não sei para você, mas o ano de 2023 foi tão cheio de acontecimentos e começou uma guerra nova no mundo e, sei lá, é tanta coisa acontecendo que parece impossível que a gente não tenha preocupações. E Jesus, ele vai falar com seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 25, ele fala, não se preocupem com a sua vida. Como eu não vou me preocupar com a minha vida no tempo que eu vivo? A verdade é que a gente vive cheio da inquietação, cheio de inquietações e inquietações no sentido mais literal da palavra.
problema é que a gente não anda só preocupado, a gente também anda insatisfeito. Na verdade, a nossa insatisfação, ela é uma consequência da nossa preocupação. O ritmo do mundo hoje é um ritmo de urgência. Eu não sei você, mas eu tenho às vezes a sensação de que eu estou sempre atrasado. Eu estou sempre... A gente conversa às vezes nas nossas reuniões de liderança, e eu lembro de quando eu trabalhava numa empresa fora da igreja, que o nosso grande sonho, nosso grande objetivo como empresa é um dia a gente virar a chave contra o cliente e nós sermos ativos nas proposições de ideias do que só ficar recebendo e reagindo àquilo que acontecia. E a verdade é que parece que nós estamos sempre atrasados, sempre ultrapassados. Toda vez que eu acho que eu estou indo bem, eu abro o YouTube e tem um asiático de 10 anos fazendo algo melhor que eu. Parece que eu estou sempre assim, sempre ultrapassado. E inclusive, se você for pegar uma vaga de emprego numa agência, numa empresa qualquer, uma empresa emergente geralmente, sempre vai estar lá como um dos requisitos, senso de urgência. É um dos pré-requisitos para você conseguir um emprego hoje. Você precisa ter senso de urgência. Então nós estamos sempre ocupados, estamos sempre preocupados, estamos sempre insatisfeitos, porque nada nunca está bom. Parece que nada nunca está bom, a gente nunca vai ser bom o suficiente. E eu preguei sobre isso alguns sábados atrás, se você quiser assistir depois, chama Anestesia a palavra. Mas parece que nada nunca está bom, e aí a gente começa a correr atrás de distrações. A gente começa a correr atrás de coisas que podem nos aliviar. Essa é a verdade. Tem um pastor que eu acredito que ele vai ser bem citado nessa série, então assim, já grava esse nome. O nome dele é John Mark Comer, e ele faz uma pergunta para a gente pensar um pouco nela. Ele fala: e se o maior problema do cristianismo hoje não for o secularismo, não for o mundo? E se o maior problema do cristianismo hoje for a distração? Porque nós vivemos num mundo agitado, num mundo que tenta a todo custo nos distrair. Mas eu fico pensando, e aí eu preciso voltar a tudo que a gente ouviu falar no último ano. Porque se existe só um mundo, e esse é o mundo de Deus, e se nesse mundo nós cremos que Deus está estabelecendo uma vontade, um reino, como que a nossa correria poderia ajudar nisso? Se existe só um mundo, e esse mundo ele tem um rei que governa muito bem, sem a minha e a sua ajuda, como que a nossa correria poderia fazer alguma diferença nos propósitos eternos de Deus? Nós precisamos nos lembrar que existem coisas além do mundo material para nós. E é por isso que nós precisamos das disciplinas espirituais, para que a gente possa reorganizar, redirecionar o nosso coração. Se nós queremos ser como Jesus, nós devemos estar com Ele para fazer o que Ele fez, certo? Esse é um princípio básico da nossa série. Então, ser, estar e fazer é porque nós nos parecemos com Jesus quando passamos tempo com Ele, para poder fazer o que Ele fez. Essa é uma regra básica da nossa série. Durante os 9 próximos sábados você vai ouvir isso. E se nós queremos ser como Jesus, a gente precisa aprender um pouquinho do que Ele fazia. E Jesus, Ele era um cara muito ocupado. Ué, como assim? Então você está falando que eu posso ser ocupado? É claro que você pode ser ocupado. Ser ocupado não é necessariamente um problema. Mas Jesus também era alguém muito disciplinado. Ele vivia as suas ocupações, e eu não sei quantos aqui assistem a série The Chosen, mas é engraçado porque Jesus, parece que toda hora tem alguém procurando Jesus. Toda hora tem alguém precisando de Jesus, e isso é um fato até hoje, né? Mas assim, parece que toda hora tem alguém requisitando um milagre, algum problema, alguma briga que está acontecendo, alguém se sentindo mal. Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus?
E eu não sei quantos pararam para pensar nisso, mas volta e meia Jesus dá umas sumidas da série, assim. Às vezes ele fica um episódio inteiro, aparece lá 2 minutos. Eu não sei se era falta de dinheiro para o cachê do ator, mas eu, lendo a Bíblia, eu imagino que era porque Jesus era assim mesmo. De vez em quando ele dava umas sumidas. E eram sumidas propositais. Jesus, ele tinha um pleno entendimento de que ele precisava seguir algumas disciplinas. E nessa jornada que nós estamos de sermos discípulos de Jesus, de fazer o que ele fez, de passar tempo com ele, o nosso grande desafio é copiar o nosso mestre. E nós precisamos entender que maturidade espiritual não se atinge apenas com vontade. E isso talvez seja uma grande chave. Eu não queria usar essa palavra. Mas isso talvez seja uma grande chave que a gente precisa entender na nossa vida. Porque nós precisamos de disciplina, nós precisamos de um direcionamento a respeito de como viver a nossa vida, porque só na força de vontade a gente nunca vai conseguir ser igual a Jesus. Nunca, nunca. Até porque se nós descobrirmos, ou se nós sentirmos que somos capazes de vencer alguma coisa só baseados na nossa própria vontade, a gente estará adorando a nós mesmos e não a Jesus. Então, não pense você que ao longo desses 9 sábados a sua vida vai mudar simplesmente com você tendo vontade de ser alguém mais parecido com Jesus. Na verdade, você vai precisar colocar isso em prática, você vai precisar ser disciplinado, você vai precisar se reorganizar em torno daquilo que era prioridade para Jesus também. E é por isso que nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. Além disso, e eu estou me alongando um pouquinho nessa introdução, porque eu acho importante para nós entendermos alguns princípios de sermos discípulos de Jesus e de reorganizar o nosso espaço, a nossa agenda, o nosso tempo em torno daquilo que ele fazia. Porque Jesus, ele estava, enquanto ele ensinava os seus discípulos, e a gente pode ver isso bem claro no Sermão do Monte, ele fala que a justiça dos seus discípulos deveria exceder a justiça dos fariseus. Eu imagino que vários de vocês já tenham ouvido essa expressão. E quando ele fala que a nossa justiça deveria exceder a dos fariseus, eu fico pensando porque os fariseus eram pessoas extremamente disciplinadas. Extremamente disciplinadas. Eles jejuavam, eles liam a Bíblia, eles oravam, eles cumpriam todas as regras, todos os mandamentos. Eles eram pessoas extremamente disciplinadas. Aí eu fico me perguntando, Jesus, como que a nossa justiça pode exceder a dos fariseus? E é simples a resposta. Porque um processo de formação espiritual verdadeiro, ele não muda apenas os nossos hábitos, mas ele muda o nosso coração. Veja bem, a nossa superioridade de justiça em relação às pessoas, aos fariseus, aos mestres da lei daquela época, ela se daria à medida que a gente visse o agir de Deus no nosso coração, no nosso interior. É claro que essas mudanças, elas causam hábitos novos, causam transformações no nosso exterior, mas o principal objetivo de tudo aquilo que a gente está estudando aqui é uma mudança no nosso coração. Esse é o grande objetivo das disciplinas espirituais. Tem uma frase famosa de Tolstói, e ele diz que todo mundo pensa em mudar a humanidade, mas quase ninguém pensa em mudar a si mesmo. E a nossa prática de disciplinas espirituais, veja bem, ela não serve para mudar o mundo, mas ela serve para mudar primeiro a nós mesmos. Então, nosso grande objetivo aqui é ver uma mudança no nosso coração. Mas vamos lá. Se Deus, ele realmente existe, e eu creio que ele existe, e se ele realmente está agindo no mundo, se ele é um Deus ativo, um Deus presente, um Deus que manifesta o seu poder, estabelece seu reino e sua vontade no mundo,
Não seria ideal que eu e você, e que nós todos, tivéssemos mais espaço e tempo para dar atenção a Ele, para ouvir o que Ele tem para falar? Uma coisa que a gente ouve muito dizer, né? Onde está Deus? Mas será que nós temos dado espaço para que Deus fale aos nossos corações? E a disciplina de solitude, a nossa primeira disciplina, ela tem tudo a ver com isso. Dar atenção e espaço para Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre solitude e assim, vocês vão perceber que essa série toda, ela vai parecer um pouquinho mais uma aula do que necessariamente uma pregação. Então hoje eu decidi bater um recorde na minha curta carreira ministerial e pastoral, e o recorde é que eu vou usar slide 2 vezes no mesmo ano, talvez até mais. Então hoje eu vou ter slides aqui. Então se você quiser acompanhar e anotar, vai ser muito bom, porque a gente está tentando ser prático, então eu me esforcei bastante para ser o mais prático possível. Bom, o que é solitude? Eu não sei se vai aparecer aqui a definição. Olha aí, fiz errado já, esqueci de colocar a definição. Mas o que é solitude? Aí você pode anotar agora. Solitude é um tempo intencional no silêncio entre nós e Deus. Eu vou repetir. Solitude é um tempo intencional no silêncio entre nós e Deus. E existe um princípio por trás dessa disciplina espiritual. E o princípio da solitude é que nós possamos reservar um tempo e um espaço para dar atenção ininterrupta para Jesus. É muito simples. A solitude, ela é uma disciplina onde nós damos tempo e espaço para ter atenção total em Jesus. E eu e o Felipe, quando a gente estava planejando essa série, a gente meio que se fez um desafio, assim, o desafio era, nós precisamos pregar uma disciplina que seja muito difícil para nós. Então, assim, nem todas as disciplinas que eu vou falar durante a série são difíceis para mim, mas o nosso desafio era que pelo menos uma fosse a que a gente tivesse mais dificuldade. Prazer e solitude é a minha maior dificuldade. Então, assim, já estou sendo testado, fui testado ao longo dessa semana inteira. Porque o princípio da solitude é reservar um tempo e um espaço para que a gente dê atenção ininterrupta e total para Jesus. E como fazer isso num mundo cheio de ocupações, preocupações, onde a gente não tem tempo, onde nos falta espaço? Até porque há razões suficientes para a gente não ficar sozinho. Nós estamos acompanhados o tempo inteiro. Quer ver? Põe a mão no seu bolso ou pega do lado da sua cadeira, tem um seu amigo aí, seu melhor amigo, chamado celular. Propositalmente eu deixei o meu ali, ó, só para poder falar para vocês, eu tô sem, mas o seu tá aí com você. A verdade é que a gente não fica mais sozinho. Até nos momentos que éramos para estar sozinhos, a gente está acompanhado do nosso celular, a gente está acompanhado de notícia, a gente está acompanhado de informação. A gente não consegue viver sozinho. Em um mundo cada vez mais distraído e barulhento, nós precisamos de solitude mais do que nunca. Henry Nouwen também é outro nome que eu vou citar bastante hoje, talvez você vai ouvir ele ao longo dessa série. Ele fala que é impossível você ter uma vida espiritual se você não praticar a solitude. E a prática da solitude, e ela também é conhecida como silêncio, ela nos leva a um lugar de ouvir, onde nós podemos silenciar, e a gente silencia ali totalmente os barulhos desse mundo para nos concentrarmos em ouvir a voz do único que merece ser ouvido, que é Jesus. Então, solitude é isso, é um tempo intencional no silêncio entre você e Deus.
E o princípio é que nós reservemos um tempo e um espaço para dar atenção total e ininterrupta a Deus. Amém? Agora eu quero falar com vocês a respeito do que não é solitude, tá? Porque às vezes ao longo do tempo a gente pode se confundir, e é bom deixar bem claro como funciona essa disciplina. Então, solitude não é isolamento, tá? Não confunda, solitude é uma coisa, isolamento é outra. O pastor Wayne Cordeiro, um pastor havaiano, ele diz que existe uma diferença entre isolamento e solitude. Ambas contêm características similares, mas na realidade são dois mundos à parte. Solitude é uma separação escolhida e intencional para refinar as nossas almas. Já isolamento é aquilo que você deseja quando você negligencia a solitude. Então, a solitude é um tempo de separação, um tempo escolhido e preparado para que a gente possa refinar a nossa alma e passar tempo com Jesus. E o isolamento é quando a gente escolhe não passar tempo com Jesus, quando a gente escolhe não fazer aquilo que precisa ser feito. E muitas pessoas confundem em estar isoladas do que com estar em solitude. Tem muitas pessoas que vivem afastadas, que estão se isolando, talvez aqui da igreja, se isolando dos caminhos do Senhor, se isolando do seu relacionamento com Jesus, porque decidiram não passar tempo com Ele. E aí você se isola mesmo. Porque se você não passa tempo com Jesus, você está isolado com Ele. Então solitude não é isolamento. Solitude também não é se retirar e ficar por lá. Veja, solitude é se retirar e voltar. Voltando ao exemplo de The Chosen, Jesus ele aparece alguma hora na série. Ele pode se retirar, ele pode sumir por um episódio inteiro, mas ele aparece de volta. Lá para frente, eu vou ler um versículo com vocês, mas de algumas histórias conhecidas onde Jesus ele sumia por um tempo, ele se retirava, mas ele voltava. Então solitude não é simplesmente se retirar, mas ela é se retirar e poder voltar. E voltar para servir, voltar para amar outras pessoas, voltar com uma voz que falou com você para que você possa falar sobre os outros. E isso a gente vai falar na disciplina de comunidade, então não vou gastar muito tempo hoje. Solitude também não é um silêncio puro. A gente costuma usar a disciplina de solitude e silêncio juntos, é uma coisa só. Mas a gente precisa entender que solitude não é silêncio puro. Para a gente ficar realmente sozinho, a gente precisa aprender a ficar em silêncio. Isso é um fato. Eu acabei de falar que a gente precisa silenciar os barulhos do mundo, a gente precisa silenciar as vozes que a gente ouve ou as vozes que a gente procura ouvir para poder passar um tempo sozinho com Jesus. Então, solitude, para acontecer a solitude, a gente precisa de silêncio. Mas Richard Foster, um autor do livro Celebração da Disciplina, ele vai dizer que o silêncio só às vezes implica em ausência de fala, mas sempre implica no ato de ouvir. Então, na solitude, a gente se abstém de falar, mas para poder ouvir Deus falando. Então, se a gente está em solitude, mas Deus não está falando com a gente, então você não está em solitude. E isso também não é silêncio. Porque se Deus não está falando, é porque tem a outra pessoa falando ao mesmo tempo. Então, a solitude, ela não é um silêncio em seu estado puro, embora ela precise de silêncio. Isso ficou claro para vocês? Basicamente, ficar sozinho é nunca estar sozinho. E isso quem disse foi um pensador contemporâneo, chamado Guilherme Borges. Brincadeira. Mas assim, a gente não pode confundir, porque quando ficar sozinho em solitude é não estar sozinho, porque nós estamos passando um tempo com uma outra pessoa, que é Jesus. Amém? E, assim, de uma forma muito ampla, assim, eu imagino que vários de vocês já tenham ouvido falar da disciplina de solitude. Geralmente ela é muito conhecida pelos monges, monastérios, eles praticam muito isso, né? O Felipe até brincou aqui, eu fiquei rindo sozinho na palavra semana passada, que ele ficou... e eu fiquei rindo muito disso. Mas
existem pessoas que levam essa disciplina ao nível de fazer retiros de retiros de solitude, né? Acabei de falar que não é isolamento. Retiro de solitude, de passar um tempo afastado, às vezes alguns vão para o meio do mato, e isso é uma prática mais radical, se um dia você chegar lá, amém. Mas a gente está falando de algo mais simples aqui, né, nessa noite. Amém? Até aqui tranquilo, então, o que é solitude e o que não é solitude? Bom, quero falar agora de possíveis dificuldades que a gente pode encontrar ao tentar praticar a solitude. A primeira dela é o nosso próprio silêncio. Eu não sei vocês, assim, mas eu gosto de falar. E eu gosto bastante de falar, na verdade. E eu gosto muito de estar com outras pessoas, né? Mas na disciplina de solitude, a gente precisa aprender a lidar com o nosso próprio silêncio. E Tiago, no capítulo 3, ele vai falar a respeito da dificuldade que nós temos de controlar a nossa língua, né? Eu vou ler bem rapidinho para vocês, porque é um versículo um pouco extenso. Mas ele fala: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Olha isso. Se você não tropeça no que você fala, você é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, o mundo é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Desculpa. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Uau! Dallas Willard, ele vai dizer que solitude e silêncio são as disciplinas espirituais mais radicais na nossa vida espiritual, porque elas atacam diretamente as fontes humanas de miséria e de maldade. O que é mais maldoso do que a nossa língua? O próprio Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ele não está falando de vomitar, gente. Ele está falando das nossas palavras. E essa disciplina ela é radical porque ela exige de nós que nós façamos silêncio. Ela exige de nós que nós controlemos a nossa fala, controlemos as vozes que falam na nossa cabeça. E por isso que ela é tão radical. Porque enquanto nós não entramos no silêncio da solitude, isso quer dizer que o mundo ainda nos domina. E como a gente acabou de ver aqui, aquilo que a gente fala é capaz de dominar o nosso corpo inteiro. E é por isso que essa pode ser uma dificuldade que você vai encontrar. Porque disciplina de solitude e silêncio vai exigir que você fale menos, na verdade que você não fale nada, para deixar com que outra pessoa fale. Essa é a primeira dificuldade que a gente pode encontrar. A segunda é nossa personalidade. Porque agora vai ser aquela hora que a gente vai falar assim, quem é introvertido, solitude é mamão com açúcar. Faço isso todo dia. E quem é extrovertido vai pensar, cara, eu não acredito. Já sei que uma das 9 eu não vou conseguir. Porque a nossa tendência é achar que o introvertido ele vai se dar muito bem em ficar sozinho. E que o extrovertido vai passar muita dificuldade. Embora isso seja verdade, a gente precisa lembrar que solitude não é estar sozinho.
Então, quem aparentemente gosta de ficar sozinho, precisa se lembrar que na solitude você não vai estar sozinho, vai ter uma outra pessoa com você. E para aqueles que são mais extrovertidos, vocês precisam lembrar que solitude não é estar sozinho. Então não tenha medo de encarar um tempo de solitude, porque você não vai estar sozinho. Então, introvertidos e extrovertidos podem ter dificuldade com essa disciplina, mas é bom você lembrar que tem uma saída boa para os dois, porque solitude é não estar sozinho. Olha que coisa boa e bênção. E a última dificuldade que a gente pode, a última não, mas a última que eu vou citar, talvez você possa encontrar várias outras ao longo do caminho, mas a última dificuldade que eu queria citar é aquilo que eu falei no começo, as nossas distrações, nossas ocupações e preocupações. Uma autora chamada Ruth Haley Barton, ela vai dizer que o convite à solitude e silêncio é um convite para entrarmos mais fundo na intimidade de um relacionamento com aquele que nos espera do outro lado de uma vida ocupada e barulhenta. É um convite para a comunicação com aquilo que realmente é. Olha, dificilmente você vai conseguir ter um tempo com Jesus no meio de uma vida ocupada e barulhenta. Dificilmente você vai conseguir ouvir a voz dele se você não se livrar das suas distrações, das suas ocupações, das suas preocupações. Então, nós precisamos disso. Precisamos cuidar com essas dificuldades que podemos encontrar. Até aqui tudo bem? Vocês estão anotando? Sim. Estão achando que vai ser difícil? Alguns não responderam. Eu já vou fazer essa pergunta logo na metade. Então, dou a dica, estou na metade. Quem aqui até agora acha que vai ser fácil praticar a solitude? Pode ser sincero. Quem acha que vai ser difícil? Quem aqui ainda não acha nada? Eu gosto da sinceridade de vocês, obrigado. Bom, eu vou dar agora algumas razões para você praticar a solitude. A primeira delas é que solitude gera intimidade. Gente, você já imaginou um casal que não passa tempo sozinhos juntos, como eles podem criar intimidade? Não existe intimidade sem tempo sozinhos juntos. Eu sou do tipo exagerado, assim, de passar tempo, inclusive essa é a minha linguagem do amor, é tempo de qualidade. Então, às vezes eu chego do futebol ou, sei lá, do treino, alguma coisa do tipo, e eu vou tomar banho, eu convido a G para ir comigo no banheiro, porque eu quero contar para ela como foi. E isso gera intimidade. A gente conversa, a gente fala sobre a nossa vida, sobre o que um gosta, o que o outro não gosta, e isso gera intimidade. E é um tempo que nós estamos passando ali, eu e ela, sozinhos, nós estamos sozinhos um com o outro. E a solitude, ela vai gerar intimidade no seu relacionamento com Deus, porque você vai aprender. Primeiro, lembra que Deus ele já te conhece, tá? Deus ele sabe o que passa no seu coração. Mas você sabe o que passa no coração dele? Se você não sabe, é porque talvez você não tenha intimidade com ele. E aí você precisa passar um tempo sozinho com Deus, para saber o que passa no coração dele, e isso vai gerar intimidade em você. Amém? A segunda razão para a gente praticar solitude é que nós podemos entender que somos amados. Olha só, em Romanos 5, no versículo 3 a 5, a Bíblia diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Mas olha o versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós só conseguimos entender que somos amados quando nós silenciamos as vozes ao nosso redor, para ouvir a voz do Pai, através do Espírito Santo, falando ao nosso coração: vocês são amados. E isso gera em nós uma esperança capaz de nos fazer enfrentar os desafios, inclusive o desafio de passar um tempo em solitude. Então, nós somos amados, e a praticar a solitude nos ajuda a perceber, a entender
o tamanho desse amor de Deus por nós. A terceira coisa é porque nós somos convidados a essa prática. Veja, quando Jesus fala aos seus discípulos, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser me seguir, eu entendo isso como um convite, não como um comando. Que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, nós entendemos isso e reconhecemos isso. Mas há um convite aqui para quem é discípulo, de participar da vida dele. É algo mais profundo do que simplesmente falar que você é cristão. É claro que existem mandamentos e comandos e ordenanças na vida de um discípulo, mas aquele que realmente quer se relacionar de forma profunda com Jesus, precisa entender que nós somos convidados a passar tempo com Ele, e a solitude está nesse momento, reservando um espaço e um tempo de atenção ininterrupta para Ele. Nós somos convidados, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser fazer o que eu faço, aquele que quiser ter o tipo de vida que eu levo, precisa praticar a solitude. E já já vou falar para vocês que Jesus praticava a solitude. E a última razão que eu quero te dar para por que praticar a solitude, é porque a solitude, ela gera em nós um senso de comunidade. Então, pela graça de Deus, eu vou poder falar sobre a disciplina da comunidade, que eu imagino que vai ser mais fácil para mim, mas vai ser em breve. Mas solitude e comunidade tem tudo a ver uma com a outra, embora pareça que não. Mas Thomas Merton, o autor, ele vai dizer que é na solitude profunda que eu encontro a bondade com a qual eu consigo amar verdadeiramente os meus irmãos. Quanto mais solitário eu fico com Jesus, mais afeto eu sinto pelos meus irmãos. A solitude e o silêncio me ensinam a amar os meus irmãos, não pelo que eles falam, mas sim por quem eles são. Olha que coisa profunda. A solitude, o fato da gente conseguir viver o silêncio para ouvir a voz de Deus, e aí Deus mostra nesse relacionamento como nós devemos amar uns aos outros. Mas aí a gente para de amar uns aos outros pelo que a gente fala, e sim pelo que cada um é, filho amado de Deus. E isso a gente descobre ouvindo e dando atenção a Deus. Então a solitude, ela gera em nós um senso maior de comunidade. Amém? Bom, eu quero falar, antes da gente entrar na parte prática, a parte prática vai ser tranquilo, tá? Mas eu quero falar rapidamente, citar 2 exemplos de práticas de solitude na Bíblia. A primeira está lá em 1 Reis, no capítulo 19, com o profeta Elias. Eu imagino que vários de vocês possam conhecer essa passagem. Eu vou ler a partir do versículo 9, vou fazer uma leitura bem rápida, mas para vocês entenderem ali. Elias tinha acabado de vivenciar uma manifestação poderosa do Senhor. Ele tinha acabado de confrontar alguns falsos profetas de Baal, e teve uma manifestação poderosa, fogo do céu desceu, e foi assim, incrível. Mas Elias, ele, com medo, ele decide fugir, e ele se isola. E a gente vai ler a partir aqui do versículo 9, a Bíblia diz assim: ali entrou numa caverna, Elias, onde ele passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto.
Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí eles voltam a conversar. Mas é interessante porque passou o terremoto, passou um forte vento, passou o fogo, mas para que Elias ouvisse e percebesse que Deus estava ali com ele, foi um suave sussurro no meio de um barulho. Agora, a gente não pode ouvir um suave sussurro em um lugar barulhento, a gente não consegue ouvir. A gente não consegue ouvir um suave sussurro em um ambiente cheio de distração, cheio de ocupações. E Elias, ele estava com um medo absurdo. Se você quiser ler o capítulo inteiro, ele estava com medo aqui. E ele precisava desse tempo com Deus. E Deus sabia disso. Mas Deus também precisava ensinar Elias que, para além das grandes manifestações que ele poderia viver, Deus estava num suave sussurro, tentando falar ao coração dele. E se a gente não conseguir silenciar as vozes da nossa vida, talvez você está perdendo de ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Mas também temos um outro exemplo, Jesus, né? Se a gente está aqui nessa caminhada tentando ser discípulos dele, fazendo o que ele fez, estando com ele, é bom, para mim pelo menos é confortante saber que Jesus também praticava solitude. E a Bíblia vai dizer lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, ele se retirava para lugares solitários e orava. Olha só, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Faz muitos anos que eu saí do ensino médio e no meu estudo aqui eu deixei passar, mas se eu não me engano, retirava e orava é um passado imperfeito? Pretérito imperfeito, é isso? É? Acho que é isso, né? Que dá uma expressão de continuidade, de algo que acontecia assim regularmente. Olha lá, fala dele, Enem 2025. Brincadeira. Mas assim, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus praticava a disciplina de solitude. E nós precisamos também dessa prática. A palavra lugares solitários usado aqui, a palavra no grego eremos, que significa literalmente deserto ou uma região desabitada. Jesus, ele ia para um lugar desabitado para ter um tempo com Deus. E você pode ver várias outras passagens na Bíblia de Jesus se retirando para orar. E se alguém quiser, depois eu posso também passar todo esse esboço para vocês. Eu não teria problema com isso, mas aqui tem algumas citações em Mateus, Marcos, Lucas, a gente vê Jesus fazendo isso. Inclusive, um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, ele vai para o jardim com seus discípulos e ele tem um tempo de solitude ali, ele se afasta um pouco dos seus discípulos e passa um tempo com Deus. Então, se você achou as razões que eu dei para praticar a solitude não foram tão convincentes, eu espero que essa aqui seja, né? Por que você vai fazer solitude? Porque Jesus fazia. Amém? Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês e eu quero que vocês pensem nisso. Reflita na sua vida hoje. O que te trava hoje de praticar esses ensinamentos que a gente ouviu aqui? Você consegue pensar rapidamente em possíveis coisas que te impedem de ter tempo de solitude? Consegue? É por isso que você está fazendo assim? Bom. Eu consigo pensar rapidamente e confesso, meu celular, assim, toda vez que eu olho o meu tempo de tela, eu fico assustado, assim, cara, eu não acredito que eu passei tudo isso da minha vida no celular, mas o celular é uma grande barreira que eu tenho em praticar a solitude. A segunda pergunta é, bom, pense em alguns exemplos práticos de barulhos internos e externos na sua vida. Porque
talvez não seja algo material que te impede de passar um tempo sozinho com Deus, mas talvez seja pensamentos, talvez sejam preocupações, coisas que você nem sabe que vai acontecer, mas que você tem deixado ocupar um tempo e um espaço na sua mente hoje, que tem impedido você de passar um tempo com Jesus. E a terceira coisa, e aí assim, se você quiser também, você pode, depois eu posso passar esses slides para você pode tirar uma foto, ou eu espero que você já tenha anotado, mas você pode responder isso com calma. O que você acha que essa disciplina de solitude, de ficar sozinho, ela pode acrescentar na sua vida? Como você acha que ter um ritmo de tempo sozinho com Deus pode te ajudar a se conectar com a voz e com a presença dEle? Quero que vocês pensem nessas 3 perguntas. E agora, finalmente, a gente vai para a parte prática. E eu quero dar algumas dicas e sugestões para você praticar a solitude no seu dia a dia. E essa parte eu estou muito empolgado. Bom, eu sei que para a nossa cultura ocidental, a disciplina espiritual, disciplina, na verdade, é algo muito penoso, né? A gente ouve a palavra disciplina na cultura ocidental, ela é assustadora praticamente, né? Ah, esse cara está em disciplina. A gente usa a palavra disciplina como algo doloroso, uma imposição ruim, algo negativo. É interessante que já na cultura oriental, a palavra disciplina era algo muito, muito comum, muito entendível para eles. Você vê que Jesus e a Bíblia ela nos apresenta poucos passos práticos de coisas que a gente pode fazer, mas assim, as pessoas naquela época, elas sabiam jejuar, elas sabiam que era solitude, elas sabiam praticar, porque a disciplina era algo comum para elas. Eu sei que para nós é um pouco difícil, mas assim, a gente vai tentar, durante essa série toda, dar dicas bem práticas para você se tornar uma pessoa mais disciplinada. A primeira dica que eu quero dar, e isso, na minha opinião, vai servir para a série toda, tá? Não serve só para essa disciplina de solitude, mas para todas. Então, a primeira dica que eu vou dar para você melhorar a sua prática de disciplinas espirituais. Comece pequeno. Isso. Comece pequeno. Comece exatamente onde você está e não aonde você quer chegar. Porque se a gente for direto onde a gente quer chegar, onde a gente deveria estar, eu falo, puxa, eu queria ser capaz de passar 1 hora com Deus do meu dia. Aí amanhã você vai tentar passar 1 hora com Deus, eu vou te dizer, você não vai conseguir. E eu não estou sendo pessimista não, você não vai conseguir. Então assim, comece pequeno, é melhor você encontrar um ritmo devagar, mas que você consiga seguir, do que você tentar uma proposta muito radical e você vai desanimar em algum momento, tá? Então assim, parece meio contra-intuitivo, mas comece pequeno, porque maiores são as suas chances de você se firmar. A segunda dica é, pense em diminuir e não em acrescentar. E essa parte é difícil, porque assim, você deve estar pensando, bom, eu vou ter que fazer mais uma coisa no meu dia, né? Agora eu vou ter que arranjar espaço para passar tempo com Deus. A ideia não é essa. A ideia é que você subtraia alguma coisa do seu dia. Então, essa rotina linda e maravilhosa que você tem, pense em algo que você poderia tirar da sua rotina hoje para acrescentar um tempo com Deus. Eu acho que essa parte vai ser difícil, mas eu acho que você consegue. Então, eu sei que a gente já está muito cansado, muito atarefado, não vai dar para a gente alcançar 25 horas diárias, tá? Então, a solitude não dá para acrescentar 1 hora mais no seu dia, mas você pode, eu creio, eu confio em você, que você é capaz de subtrair, de tirar alguma coisa do seu dia para acrescentar a solitude, amém? Então, as disciplinas espirituais são sempre sobre diminuir e simplificar o ritmo, nunca sobre aumentar o nosso número de tarefas. E a última dica prática que eu te dou é que você ganha o quanto se dedicar. Assim, está bem claro para nós que o Evangelho não é sobre merecimento. Nenhum de nós merecíamos ser salvos, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é obra, né? A gente conhece esse versículo, mas quando a gente está tratando de disciplina espiritual, eu penso que quanto mais a gente se dedicar,
mais transformador será. Porque é impossível você passar tempo com Deus e não ter algum ganho na sua vida. É impossível. É impossível você fazer algo para se aproximar de Deus, você passar mais tempo com Ele, você ser capaz de ouvir melhor a voz dEle, e isso não mudar alguma coisa na sua vida. É impossível. Então, assim, essa é outra dica que eu dou. Quanto você ganha, o quanto você se dedicar. Então, seja dedicado nas suas disciplinas espirituais, seja dedicado na prática da solitude. Amém? Bom, agora eu vou dar uma tarefinha para vocês. E, na verdade, tem como ir para o slide das práticas diárias antes de ir para a tarefa final? Acho que dá. Não, deixa eu falar primeiro, daí você põe depois. Antes da gente ir para a prática final da solitude, eu quero dar para você 4 sugestões de coisas bem do seu dia a dia que você pode mudar para melhorar a sua prática de solitude, o que a gente chama no CrossFit de educativos. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns educativos. O primeiro deles é: faça um almoço sem distrações. Sabe, a gente estava brincando esses dias, né, que a gente tem a nossa série de almoço. Então, geralmente no almoço a gente assiste alguma série de comédia, assim, para se distrair. Então, já começa o nosso desafio, meu amor. Fazer um almoço sem distrações. Então, pelo menos uma vez por semana, eu acho que você consegue fazer um almoço sem ficar comendo, olhando o celular, prestando atenção naquilo que você está comendo. Se você está com uma outra pessoa, poder olhar para ela, né, e sim, almoçar ali em paz. Então, primeiro educativo para você essa semana: faça um almoço sem distrações. O segundo, agende espaços no seu dia de, vamos lá, eu coloquei 10, mas vamos ser realistas, 5 minutos, para você passar um tempo de silêncio e solitude. Assim, se você quiser começar colocando só uma musiquinha, beleza, mas tenta pouco a pouco se acostumar com o silêncio. Tenta pouco a pouco se acostumar com nenhum barulho, com nada, nenhuma distração. Porque às vezes até uma música pode ser uma distração para você. Tenta eliminar todo o silêncio daquele momento que você está. Se você mora com uma outra pessoa, conversa com ela, fala: olha, eu vou precisar de algum momento na minha semana tirar 5 minutos para ignorar você completamente. Mas eu prometo que depois eu volto, porque solitude é se retirar e voltar. Olha só, vocês são geniais. Uma terceira coisa, ai papai, 1 hora sem tecnologia antes de dormir. Lembrando que televisão é tecnologia, caso você não saiba, 1 hora sem tecnologia antes de dormir. Esse é um desafio, um educativo muito bom aí. Ai meu Deus, eu sabia que ia ser difícil solitude. Cara, e agora? Não, a gente vai ter que fazer, cara. Estamos pregando aqui, tem que fazer. Gente, 1 hora sem tecnologia antes de dormir. Comece devagar, tá? Comece 1 vez por semana só. Vai se acostumando com a ideia, porque vai ser difícil. Já estou sofrendo. Por último, essa é só uma sugestão mesmo, tá? Tem um diário, algum lugar que você possa anotar, entender como que está sendo essa prática com você. Talvez para você lembrar como que foi. Hoje, meu tempo de disciplina foi horrível. Hoje eu não consegui prestar atenção em nada. Hoje eu não consegui silenciar as vozes. Hoje foi bem, hoje eu consegui ficar 1 hora. Então tem uma rotina de anotar aquilo que está acontecendo com você. Eu acho que isso vai ser muito bom. Porque essa anotação, ela vai te ajudar, porque nós não mudamos simplesmente pela nossa experiência, mas por refletir naquilo que foi a nossa experiência. Então fica essa dica para você. Agora sim, eu quero dar a tarefa final sobre solitude para vocês. Vai aparecer aqui na tela. É uma prática de solitude recomendada por algumas pessoas que vivem a solitude já na prática. E eu acho que vai ser muito bom.
E ela é uma prática, uma tarefa ela é feita para você fazer isso no início do seu dia, para você começar o seu dia praticando solitude. Então, a gente, ao longo dessa série toda, a gente vai dar vários desafios práticos. E de coração, eu queria que você tentasse pelo menos uma vez essa semana fazer isso aqui. Uma vez a semana que você tentasse cumprir essa tarefa. Se você conseguir mais, vai ser lindo. Mas se você conseguir fazer essa tarefa aqui, essa é a tarefa final da nossa palavra sobre solitude, vai ser muito bom. Então, a sugestão é, comece o seu dia com alguns minutos de solitude, silêncio e quietude. E você vai fazer 6 passos. Estão prontos? Passo 1. Encontre um lugar quieto na sua casa, ou talvez na natureza, no jardim, o lugar mais livre de distrações possíveis. Se talvez na sua casa seja impossível, se você mora pertinho de uma praça, alguma coisa assim. Se você quiser até mesmo caminhar na rua, desde que seja, daí você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo para a rua estar silenciosa, né? Mas encontre um lugar quieto e mais silencioso possível, mais livre de distrações. E, obviamente, não leve seu celular para esse tempo de solitude. Então, deixe o seu celular o mais longe possível. Lembrando que aqui, gente, qualquer 2 minutos que você consiga fazer já é uma vitória. 10, você está ganhando a Copa Libertadores. Tá? Então, assim, lembra que o pouquinho já vale. Muito é ótimo, mas o pouquinho já vale alguma coisa. Então, você vai encontrar um lugar silencioso. E aí, agora vai parecer uma parada muito, assim, mística. Mas isso aqui é muito precioso para nós. Comece a respirar de uma forma longa, devagar e profunda. Não sei se você já viu, mas tem uma prova nas Olimpíadas, que eu não lembro se é o pentathlon ou o decathlon, alguma coisa assim. Mas que o cara está esquiando assim, esquiando muito, e do nada ele tem que parar e dar um tiro num alvo. Isso acontece nas Olimpíadas de Inverno. E a técnica que eles usam para poder se concentrar a ponto de acertar o tiro no alvo logo depois de ter feito muito esforço andando de esqui, é controlar os batimentos cardíacos através da respiração. Então, quando nós respiramos de uma forma profunda e devagar, o nosso coração ele vai desacelerando. E se a gente quer, na solitude, encontrar um lugar onde a gente está desacelerado na presença de Deus, onde a gente consegue acalmar o nosso coração, literalmente acalmar o nosso coração, a gente faz isso respirando de uma forma longa e profunda. Então, respira longo e profundo, sem pressa. E em cada respiração que você der, você vai começar gentilmente a convidar a Deus para participar desse momento com você, clamando o nome dele de uma forma tranquila e suave. Você pode fazer isso no seu pensamento, ou você pode fazer isso. Jesus. O nome mais doce. Passe alguns minutos simplesmente descansando no amor de Deus por você. Lembra que o amor de Deus ele foi derramado em nós pelo Espírito, que nos foi dado. Então, foi dado a você o Espírito Santo. Que o seu tempo de solitude seja um tempo onde você vai ouvir a voz do Espírito e deixa Ele ministrar no seu coração o quanto você é amado por Deus, o quanto a sua correria, os afazeres que você vai ter ao longo do seu dia, eles não vão mudar o amor de Deus por você, e ele também não vão ser capazes de fazer Deus chamar mais, ou não vão adiantar os propósitos que Deus tem para a sua vida ou para o mundo. O ritmo de Deus ele é perfeito, ele continua lá. Use esse tempo simplesmente descansando, entendendo que Deus te ama. Não importa o tamanho do desafio que você vai ter no dia, não importa a decisão mais difícil que você vai tomar ali, comece seu dia descansando
sabendo que Deus te ama e isso é ministrado em você através do Espírito. A parte 5, aí você pode continuar no seu tempo. Se você tem um tempo maior, você talvez pode fazer a leitura bíblica de um salmo, como a gente sempre lê aqui no início dos cultos. Você pode talvez ler um trecho dos evangelhos, alguma palavra de Jesus. Você pode até mesmo usar uma oração dos apóstolos que se encontram lá no Novo Testamento. Mas encontre o seu tempo, encontre o seu ritmo para deixar com que Deus fale o seu coração. Encontre o tempo para que Deus ministre coisas a respeito de você. E por último, finalize esse tempo com uma simples oração de gratidão a Deus. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor me ama. Eu acho que assim a gente vai estar um pouquinho melhor preparado para enfrentar o nosso mundo. Para encerrar, eu quero contar uma rápida experiência para vocês. No início do ano passado, por volta de fevereiro e março, eu assumi a liderança do Ministério de Adoração aqui da nossa igreja. E assim que eu tinha assumido, o Felipe Breder me procurou e falou assim, cara, a gente precisa ir num retiro. Eu falei, sério, cara? Ele falou, a gente vai num retiro do Labri, e o tema do retiro é sobre arte e fé cristã. Eu falei, cara, é esse lugar que eu preciso ir, é esse lugar que eu preciso estar, porque eu estou assumindo um desafio novo, e liderar o Ministério de Adoração, as artes da nossa igreja, não vai ser fácil. Eu preciso me capacitar, eu preciso saber o que o pessoal está pensando sobre isso. E aí a hora que ele falou quem que poderia estar lá, eu falei, cara, só gente muito fera, só gente que sabe muito. Eu vou entrar numa imersão, vou passar aqueles dias ali de uma forma intensa para aprender mais sobre arte e fé cristã e poder me preparar melhor para servir o ministério. Aí eu estava muito animado, assim, muito animado mesmo. A gente fez uma viagem juntos. Aí a gente chegou lá, já assim, né? Fomos recebidos por um cara super famoso e super inteligente. Assim, eu falei, cara, eu não acredito que eu vou passar tempo com esse cara, vai ser muito massa. Ele vai me ensinar muita coisa. Aí eu fui atrás da programação do retiro. Aí quando eu abri a programação do retiro, para vocês entenderem, o retiro ele começava na sexta-noite e terminava no domingo de manhã. Então é um retiro curto, né? Então o que você imagina? Um retiro, quanto menos tempo ele tem, mais programação a gente tem que colocar. Aí eu fui olhar lá, tinha uma palestra na sexta-noite, com Guilherme de Carvalho. Falei, moleque, é isso. Mas depois eu olhei, sábado de manhã, mais uma palestra. É isso, é para isso que eu vim. Aí sábado à tarde, tempo livre. Como assim tempo livre? Não, a gente pagou para estar aqui para saber mais sobre a arte e fé cristã. Tempo livre, num retiro de 1 dia e meio, tempo livre. Aí já fiquei meio bolado. Daí eu fui ver, à noite então, vai ter pelo menos um culto aqui com uma pregação massa. Pô, a gente está em Belo Horizonte, tem várias igrejas legais, vai que eles vão trazer um convidado especial. Daí eu olhei à noite, filme em comunhão. Falei, não estão pagando para vir assistir filme, né? Aí, beleza, respira fundo. Domingo de manhã, o último dia do retiro, tempo de meditação. Eu vim de Campo Grande para assistir 2 palestras que depois eu descobri que tinha na Pilgrim. Falei, cara, gastamos dinheiro à toa. A gente gastou dinheiro à toa, eu vim para cá à toa. Essa foi a minha primeira impressão a hora que eu li a programação do retiro. A gente almoçou no aeroporto, lembra agora? A gente chegou lá rapidamente, tomou um café, via programação. Eu falei, vamos lá para o quarto se arrumar nossas coisas. E ali eu tirei uma soneca, um cochilo,
antes do retiro começar efetivamente. Eu acho que fazia meses assim que eu não relaxava tanto o meu corpo como eu relaxei naquela soneca. E aí, à noite, a gente teve uma palestra que foi muito boa, me ajudou bastante, de verdade. Me ajudou efetivamente no meu ministério. E aí eu dormi muito bem à noite, assim, eu acordei no outro dia, a gente teve uma outra palestra muito boa, mas o tempo livre que eu tive à tarde ali, eu tive tempo para fazer uma leitura boa, eu tive tempo para dormir mais um pouquinho, eu tive um tempo para... É um lugar muito bonito lá, onde foi o retiro, eu tive tempo para contemplar a criação de Deus, eu tive um tempo sozinho com Deus e Deus falou de forma tão profunda no meu coração naquele tempo ali. E na verdade, eu fui descobrir depois, quando eu voltei, que o tempo que eu tive ali de preparo, de ouvir a voz de Deus, de passar tempo com Deus, Ele não estava me preparando para o ministério de adoração, mas Ele estava me preparando para os maiores desafios que eu ia enfrentar na minha vida, porque a semana seguinte daquele retiro foi talvez a semana mais maluca da minha vida. Lembra que eu falei recentemente que eu tive em 2 dias o melhor e o pior dia da minha vida? Então foi nessa semana. Na semana que eu voltei desse retiro, eu tive o melhor e o pior dia da minha vida. E depois de um tempo eu fui entender, Deus me trouxe aqui nesse lugar. Não foi para eu aprender mais sobre arte. Não foi para eu conhecer pessoas intelectuais e famosas. Deus me trouxe aqui porque Ele queria ter um tempo comigo, porque Ele sabia que eu ia precisar disso. O que eu quero falar para você essa noite, e desculpa, a gente teve quase 1 hora aqui, mas a gente precisava ter uma aula sobre disciplina e era importante isso para nós. É que talvez você não saiba, mas Deus, Ele é interessado em passar tempo com você, porque Ele sabe que você precisa disso. Então talvez não vai ser fácil você praticar a disciplina de solitude. E para mim vai ser muito difícil. Mas talvez Deus queira te preparar para algo. Deus está querendo demonstrar o amor dele por você. Deus quer mostrar que Ele se interessa, que Ele sabe que é bom para você passar tempo com Ele. E para passar tempo com Ele você precisa escolher não passar tempo com o resto das suas distrações. Essa é a nossa disciplina de solitude, a primeira das 9. E eu queria, para encerrar esse momento, que a gente tentasse rapidamente praticar a solitude juntos. O que vocês acham? Legal? Tem como a gente diminuir as luzes? Como praticar a solitude com quase 400 pessoas, né? Vamos lá. Mas eu quero que nesse momento, a gente vai ter alguns minutos, você tente se lembrar daqueles 6 passos. É bom estar em comunidade, mas esse é um momento onde você está só você e Deus. Começa a respirar fundo. Começa a respirar bem devagar e fundo. Lembre-se de que a gente não está com pressa. Você pode começar a clamar o nome de Deus. Você pode começar a falar: Jesus, meu amigo. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, venha sobre a minha vida. É bom saber que o Senhor nos ama. Saber que somos amados por Ti. Tenha um tempo para descansar no amor de Deus por você agora.
Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele se levantou de sua santa habitação. Deus está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor fala com nós através do silêncio, através da brisa suave. Em cada respiração nossa é um louvor ao Teu nome. Até o ar devemos a Ti, Senhor Jesus. Em cada momento queremos estar presentes, presente da Tua graça, cientes da Tua graça, ciente do Teu amor por nós. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esse momento que é um pouco diferente do que geralmente temos, mas é o que nós precisamos. Louvado seja o santo nome, agora e para sempre. Amém. Amém? E aí, como é que foi? Vai ser difícil? Bom, lembre-se de praticar a solitude durante essa semana, nem que seja pelo menos um dia, um pouquinho. Comece pequeno. Lembre-se que quanto mais você dedicar, melhor vai ser seu ganho. E eu esqueci outra dica, mas se você anotou, você sabe. Eu anotei, então eu vou lembrar agora que eu sentar ali. Se você não anotou, eu posso te falar depois, sem problema. E vai estar no estudo do pequeno grupo. Acho que uma coisa que vai ser muito valiosa ao longo dessas 9 semanas para nós é que a gente poder ter os pequenos grupos para a gente compartilhar como isso está sendo. Porque não tem como na semana que vem eu chegar aqui e perguntar para todo mundo: e aí, praticou solitude? E aí, como é que foi? Não vai dar para fazer isso. Mas a gente tem os nossos pequenos grupos e é um lugar onde você vai poder compartilhar. A gente vai refletir novamente nesse estudo sobre solitude e você vai poder compartilhar como é que está sendo essa prática. Então, vai ser um tempo muito bom esses próximos 3 meses. Se você não faz parte de um pequeno grupo, você pode nos procurar também. E vai ser muito bom para nós e bom para você também estar envolvido numa comunidade, estar envolvido com pessoas que estão andando na mesma direção que você, pessoas que podem te ajudar nessa caminhada. Porque, lembra, ficar sozinha nunca está sozinho. Então, vai ser muito bom. Amém?